E aí galera, beleza? Professor João aqui na área para mais um curta de matemática. O tema da aula de hoje será matriz inversa. Mas, antes da gente começar o tema, vamos relembrar algumas coisinhas. O que é uma matriz? Matriz é uma forma de tabela, onde que a gente organiza os nossos dados. E uma matriz ela pode ser classificada de acordo com a sua forma. Então, nós temos o que nós chamamos de uma matriz linha, quando ela é apenas uma linha. Nós temos uma matriz coluna, quando ela será apenas uma coluna. Podemos ter uma matriz quadrada, quando ela forma uma espécie de quadrado, e assim por diante. Então a gente tem vários jeitos aí de representar uma matriz, mas a matriz nada mais, nada menos é uma tabela que está organizada com suas informações em linhas e colunas, o que nós chamamos de filas. Então, essa matriz A, nós poderíamos falar que ela é uma matriz de uma linha e 3 colunas. Essa matriz B, ela tem 2 linhas e uma coluna. E essa matriz C, 2 linhas e 2 colunas. Então, esses números que vêm embaixo da letra maiúscula é para classificar quantas linhas e quantas colunas nós temos. Por isso que às vezes a gente vê uma representação A, I, J. Ou às vezes nem tem esse sinalzinho de vezes no meio. Às vezes a gente só tem A e J. E significa, qual que é o número de linhas e o número de colunas. O I seria o número de linhas, que vem primeiro, e o J seria o número de colunas. Então veja que a gente tem várias nomenclaturas de matriz, isso você deve lembrar. E o que são matrizes quadradas. Ponto. Além dessas matrizes especiais que nós temos aqui, nós temos uma matriz que nós chamamos de matriz identidade. Então, o que seria uma matriz identidade? Matrizes identidade são apenas matrizes quadradas. Então, eu posso ter uma matriz de identidade de ordem 1, que seria 1 por 1. Então, no caso, ela seria uma matriz com um único elemento, que seria o número 1. E eu poderia chamar também essa matriz de matriz unitária. Poderia ter uma matriz unitária, como aqui em cima. E agora eu vou fazer outra matriz identidade. Então, uma matriz identidade 2 por 2, ela seria assim, 1, 0, 0 e 1. Se eu fosse fazer mais uma matriz identidade, agora 3 por 3, ela seria 1, 0, 0, 0, opa, 1, 0, 1 tem que ficar ali no meio, e 0, 0, 1. Seria a nossa outra matriz identidade. Se eu quiser fazer uma de ordem maior ainda, uma matriz aí 4 por 4, temos aqui, que ela seria 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Então vejam só, acho que vocês já pegaram um sentido aqui. Uma matriz identidade é aquela matriz quadrada onde nós temos o número 1 apenas na sua diagonal principal. E todos os outros elementos que não fazem parte da diagonal principal serão substituídos por zero. Ah, professor, mas o que é a diagonal principal? A diagonal principal é aquela que pega os elementos com as coordenadas iguais. Então seria quem está na linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 3, coluna 3 e linha 4, coluna 4. Então essa é a nossa diagonal principal. Tá vendo? Então uma matriz identidade é aquela que a sua diagonal principal é formada por números 1s e todos os outros elementos serão zeros. Então, outra nomenclatura que a gente pode aproveitar o gancho é que essa matriz aqui poderia ser chamada de uma matriz triangular, que é quando a gente tem um triângulo de zeros formado em cima ou embaixo da diagonal principal. Mas só uma curiosidade, o importante é você lembrar que quando eu falar de matriz identidade, quando eu for representar uma matriz com esse I, você já sabe que você tem que montar a matriz assim. Então é comum eu representar a matriz com várias letras maiúsculas.
Mas com exclusividade, a gente representa uma matriz de identidade com a letra I maiúscula. Professor, então para que você fez tudo isso? Pelo seguinte, vocês aprendem várias coisas. Primeiro, vocês aprendem a montar uma matriz a partir da sua lei de formação. Depois, vocês aprendem a somar e subtrair matrizes. Então, a gente pode representar aqui ó, com mais e um menos. Depois, vocês aprendem a multiplicar matrizes. E vocês devem perceber que vocês não aprendem a dividir matrizes. Porque não existe essa operação da divisão no mundo das matrizes. Mas existe o cálculo de uma matriz inversa. Então, veja só. Nós aprenderemos hoje, então, agora, calcular uma matriz inversa. Então, o que seria uma matriz inversa? Quando a gente fala disso, né? Uma matriz inversa. Imaginem o seguinte. Se eu tenho uma matriz a inversa de A, eu chamo de A elevado a menos 1. Você poderia falar assim, professor, seria a mesma coisa de 1 sobre A? Isso, exatamente isso. Isso você vai usar para efeitos de cálculo de determinante. Mas toda vez que a gente fala de uma matriz inversa, que é representada aí com esse expoente menos 1, tá? O que a gente vai ter que lembrar? O seguinte, que a matriz inversa ela segue uma propriedade. Qual propriedade? Segue assim. A matriz original vezes a matriz inversa é igual à matriz identidade. Então, imagine que eu tenho uma matriz A, que poderia ser uma matriz qualquer. 2, 4, 6, 8. Bem bobinho. Vezes uma matriz inversa, que nós sabemos quem é? Não, né? Então, a gente pode representar aqui com incógnitas. A, B, C, D, que vai ser substituído por números, claro. E essa multiplicação aqui é igual à matriz de identidade. 1, 0, 0 e 1. Se eu considerasse A como uma matriz 3, 3, ao invés da gente ter aqui né, A, B, C, D, nós teríamos 9 incógnitas. E ao invés de ser uma matriz quadrada 2, 2 aqui, seria uma matriz 3, 3. Então veja só, uma matriz inversa é aquela que, quando multiplicada com a sua original, resulta na matriz identidade. Então, se eu pedir para você quem é a matriz inversa de A, você vai precisar resolver esse probleminha aqui. Nossa, professor, e agora? Agora você vai ter que resolver essa multiplicação. Lembra que a multiplicação de matrizes é linha vezes coluna. Então, a gente faz assim, 2 vezes A, 2A. 4 vezes C, 4C. Aí a gente soma. Depois eu pego linha vezes a outra coluna, que vai ficar 2B mais 4D. Passamos para a próxima linha, que é 6 e 8, que vai multiplicar A e o C. Então, vai ficar 6A mais 8C. E a hora que ele multiplicar a outra, fica então 6B mais 8D. Então, veja que eu multipliquei né, cada elemento com a sua respectiva posição. Então, isso que eu acabei de fazer foi uma multiplicação, resultando então nessa nova matriz. E do lado de lá nós temos aqui o 1, 0, 0 e 1. Agora, se vocês perceberem né, e lembrarem das aulas anteriores, nós temos uma igualdade entre matrizes. Então, eu tenho uma matriz quadrada igual a outra matriz quadrada. Então, eu posso afirmar o seguinte, que 2A mais 4C é igual a 1. E 6A mais 8C é igual a 0. Logo, eu posso montar um sistema. Né? 2A mais 4C é igual a 1. E 6A mais 8C é igual a 0. Duas equações, duas variáveis. Isso aqui é um sistema linear. A gente resolve esse sistema
pelo método da adição ou subtração. Mas aqui eu vou utilizar o método da adição. E para resolver o método da adição, eu preciso sumir com uma das minhas incógnitas. E a minha maracutaia vai ser multiplicar toda a primeira linha por menos 2. Então vai ficar assim, menos 4a menos 8c igual a menos 2. Bem apertadinho aqui, né, galera? E embaixo vai ficar 6a mais 8c igual a 0. Pelo método da adição, agora a gente vai somar essas duas equações. 6a com menos 4a sobrará 2a. 8c com menos 8c vai sumir. Menos 2 com 0 vai ficar o menos 2. Logo, o nosso valor de a será menos 2 dividido por 2. O nosso valor de a será menos 1. Então, pense que da nossa matriz inversa, nós já descobrimos quem que é o a, que é o menos 1. Agora, para descobrir o c, eu substituo essa informação aqui na minha equação. Então, fica assim, 2 vezes o menos 1 mais 4c igual a 1. 2 vezes o menos 1 daria menos 2. Se eu lançar ele para o outro lado, fica assim, 4c é igual a 1 mais 2. Logo, 4c é igual a 3. C vai ser 3 sobre 4. Simples assim. Então, a gente já sabe que o C é 3 quartos. Pronto, feito todo esse sistema do lado de cá, você pode pausar o vídeo e ver. Vou apagar, tá? Para a gente resolver agora o sistema que vai resultar das outras duas equações. Então, eu vou pegar aqui, o 2b mais 4d igual a 0 e o 6b mais 8d igual a 1. Então, vamos resolver de novo. 2b mais 4d igual a 0. 6b mais 8d igual a 1. Mesma estratégia. Método da adição, multiplicando a de cima por menos 2. Fica menos 4b menos 8d igual a 0. E embaixo 6b mais 8d igual a 1. Na hora que eu somar ambas as equações, a de cima com a de baixo, fica então que 2b é igual a 1. Porque aqui fica 2, tem o 6 e devo 4. Ali tem o 8 e devo 8. E ali só sobra 1. Logo, o nosso b é igual a 1 sobre 2. Opa! Descobrimos quem que é o b, meio. Para descobrir quem que é o d, basta substituir. Se a gente substituir essa informação aqui agora, nessa equação aqui ficaria 2 vezes 1 sobre 2 mais 4d é igual a 0. Posso cortar ambos os dois. Ficaria, então, 4d é igual a menos 1, porque eu jogaria 1 para lá. Logo, o nosso d, então, seria menos 1 quarto. Preenchendo aqui, menos 1 sobre 4. Veja só, então, galera. A gente acabou de calcular uma matriz inversa. Então, vamos fazer uma recapitulação. Vamos rever tudo. Desde o começo aqui, relembrei vocês o que é uma matriz, que ela é classificada de acordo com as suas linhas e suas colunas, que nós temos uma matriz de identidade, que a sua diagonal principal é formada por uns e o restante por zeros, e que nós teremos uma matriz que nós chamaremos ela de inversa, sendo representada com o expoente menos 1 e representa o inverso da outra matriz mesmo. Mas como é que eu faço, João, para descobrir quem é essa matriz? Como é que você faz? Você vai ser obrigado a utilizar essa relaçãozinha que eu mostrei para você. Qual relação? Que a matriz original vezes a sua matriz inversa é igual à matriz de identidade, onde que, na maioria das vezes, você vai ter a informação de quem é a sua matriz original, você vai ter
a matriz identidade. E a matriz inversa você vai montar ela com incógnitas. Vai fazer a multiplicação, chegando em uma nova matriz. E a partir da igualdade de matrizes, você vai resolver aí sisteminhas. Chegando então na sua tão querida matriz inversa. Então, pessoal, é trabalhoso? Sim. Cai muito nos vestibulares? Não, né? No Enem você não vai cair um cálculo de matriz inversa. Isso aqui vai cair numa segunda fase de FUVEST e vestibulares concorridos. Então é bom você saber sobre essas propriedades, ok? Então você pode resolver por sistemas. Ah, João, e se for uma matriz 3-3, é a mesma coisa? Sim. A única coisa é que você vai ter bem mais incógnitas, ok? Grande abraço aí, então, do professor João e até a próxima.